Olá, tudo bem? Bom, vamos continuar aí o capítulo 18 de João. E essa parte de João, ela é muito importante porque ela mostra, de 18, de 20 em diante, até 40, mostra como Jesus se portou frente às lideranças, grandes lideranças, como o grande sacerdote, como Pilatos, né? E Jesus em nenhum momento ele quis se defender. Na verdade, ele tinha vindo justamente para isso, para morrer por nós, para nos salvar, para nos redimir. E é impressionante porque ele tinha todas as possibilidades de se defender, mas o que ele falava era justamente que ele falava a verdade, que ele tinha vindo justamente para cumprir a obra de Deus. Então vamos ler o capítulo a partir do 20. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando para mim, pergunte aos que ouviram e o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Então, questionaram com relação ao que o Jesus pregava, né? E Jesus simplesmente falou: olha, todo mundo sabia, todo mundo conhecia o que eu pregava, mas o que deu realmente o start para realmente quererem matar Jesus foi a ressurreição de Lázaro, né? Propriamente dita, e foi o clamor do povo em querer que Jesus Cristo fosse aclamado como rei, né? Então, essas duas coisas fizeram com que Jesus fosse levado às autoridades para ser crucificado. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então estava tratando Jesus como um prisioneiro, né? Como uma pessoa perigosa, né? Tinha até que ser amarrado para não fugir, mas Jesus jamais fugiria, porque essa era a missão dele, né? Então Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? E ele negou, disse: Não sou. Então, a gente pode comparar a tanto a situação de Jesus como a de Pedro, assim como pode ter acontecido com você, comigo. Por exemplo, quando você é chamado para a diretoria e te questionam se você fez errado ou não, porque a pessoa não está, por exemplo, não estaria na sala vendo o que você aprontou, o que você fez de errado, né? E assim, Jesus, ele foi muito sincero: olha, todos sabiam que eu faço, todos me conhecem, todos sabem meu discurso. Eu não sou novidade para ninguém. E Pedro faz aquele papel também, por exemplo, na escola, quando a professora ela acusa uma pessoa de estar junto com outra pessoa, e ele fala: não, não estava ali. Eu simplesmente dá um de João sem braço, né? Bom,
Você também não é um dos discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, presente, a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Nós percebemos que Pedro ele tinha falado para Jesus que ele não negaria, mas nós não podemos prever todas as nossas ações. Devido às circunstâncias, nós podemos agir de formas totalmente aleatórias, devido às circunstâncias, ao medo, ao estresse, à pressão. E mesmo assim, Jesus sofrendo tudo isso, ele não, a reação dele foi de compromisso com o propósito dele. E a gente pode ver que o propósito de Pedro não era tão forte quanto o de Jesus, né? Jesus estava preparado para morrer e Pedro não, né? Então, a atitude de Pedro é que nem aquela criança, por exemplo, quando a sua mãe vem e fala: Olha, você fez isso. Não, não fiz. Ah, você fez sim. Não, não fiz. Então, negando todo o tempo com medo da consequência, né? Então, isso é bem engraçado. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar. Então os fariseus eles não queriam entrar no pretório para não se contaminar, porque era um lugar onde ficavam os romanos, e para os judeus os romanos eram impuros, pois somente assim poderiam comer a Páscoa, porque quando a pessoa ficava impuro, ela tinha que se lavar, ela tinha todo um ritual de purificação, né? Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês fazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando que o tipo de morte estava para morrer. Então assim, era notório que os judeus, né, os fariseus, eles apedrejavam as pessoas quando elas cometiam crime, né? Mas a morte de Jesus já estava prevista, o tipo de morte que ele teria que ter, né? Para que se cumprir a profecia. Pilatos entrou novamente no pretório, chamando Jesus, e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está perguntando, essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregam a mim. Que foi que você fez? Então a gente percebe que Pilatos, por ser uma pessoa, além de ser, não era um judeu, ele não era próximo a Jesus. Então ele não conhecia o que Jesus fez de errado. Então assim, Jesus ele não era uma pessoa de causar grandes tumultos para chegar ao ponto de Pilatos o conhecer, né? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Bom,
os judeus, eles esperavam que Jesus fosse assim como Moisés, livrasse eles dos romanos. E era justamente isso que os fariseus tinham medo, porque se Jesus fosse aclamado pela população como rei, poderia ocorrer que os romanos os culpassem por rebeliões, para a proclamação de Jesus como rei. Então eles estavam com muito medo, né, de que isso acontecesse. E na verdade, o reino de Jesus, ele é um reino dentro de nós através do Espírito Santo. Ele quer reinar dentro de nós, não algo externo. Então, por exemplo, quando Deus te pede para você tomar um determinado tipo de ação e você executa essa ação, você está contribuindo para o reino de Deus. Que nem, por exemplo, se Deus pede para que eu grave esse vídeo aqui nesse momento, eu estou contribuindo para o reino de Deus, né? Então, todas as pessoas que têm o Espírito Santo estão cumprindo a vontade dele e estão contribuindo para o reino. Então, imagina, o próprio Deus está dentro de você te guiando a fazer determinadas ações. Então, isso é muito poderoso, né? E Satanás e seus inimigos não podem fazer nada a respeito, porque é Deus que nos guia. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, quando a pessoa ela tem a verdade no coração dela, ou seja, a palavra de Deus está nos nossos corações, está no coração de cada um, até dos incrédulos. Os incrédulos, eles acreditam, eles sabem o que é certo, o que é errado. Se ele mata uma pessoa, ele sabe que errou, né? Tem uma mente acusadora, né? Mas aquela pessoa que tem a verdade e ela, quando escuta a palavra de Deus, essa verdade é revelada e ele realmente percebe que aquilo é realmente real, então ele se transforma, né, para que realmente essa verdade possa ser real na vida dele, né? E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é a verdade para nossas vidas. Ele é a resposta para nossas vidas. Então, se você está sem propósito, se você vive uma vida sem sentido, só comer, trabalhar e dormir, comer, trabalhar e dormir, é uma vida sem sentido. O que você precisa ter para ter uma vida com sentido? Ter Jesus na sua vida, no seu coração. Aí você vai trabalhar, comer e dormir com um propósito. Qual que é esse propósito? De glorificar e contribuir para o reino de Deus. Deus vai chegar no seu coração e vai falar: olha, deposita tal dinheiro para o missionário tal. Então você está contribuindo para o reino de Deus. Deus toca no seu coração e fala: dê uma oferta para a igreja para que faça tal coisa. Entende? Ligue para tal pessoa e ore por ela. Você está contribuindo para o reino de Deus. E é justamente isso que ele espera de você. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então gritaram novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ou seja, ele era um bandido, né? Uma pessoa que roubava as pessoas, né? Bom, o que a gente pode perceber aqui é o compromisso que Jesus tinha com o reino de Deus, né? Então, é exatamente isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos compromisso com o reino dele. Então, se você está escutando essa palavra agora, nesse momento, Jesus ele está
confrontando você para que você que recebeu a Ele trabalhe para o reino dele. Não espere nenhum pastor mandar você fazer alguma coisa. Chegue no seu quarto, observe a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Estudar é observar. Você vai observar e vai anotar o que Deus está falando com você. A importância da palavra dele. Quando você começar a entender as coisas e as coisas começarem a fazer sentido, Deus vai começar a falar com você, porque você vai estar cheio do quê? Da verdade, da palavra. E aí as suas escolhas serão feitas em prol do reino de Deus, para que realmente a palavra de Deus seja divulgada, tá? E assim, Jesus tinha um propósito. Qual é o seu propósito? Pedro, naquela época, ele ainda não tinha o Espírito Santo. Mas você tem. Você tendo o Espírito Santo, Deus vai te dar coragem para evangelizar. Ele vai te dar recursos para você estar agindo na vida de um missionário. Ele vai fazer todas as coisas para que você cumpra a palavra dele. Bom, tem uma história que eu vi que é muito importante, assim, revelando também tinha uma menina, se eu não me engano, chamava Malala, e se eu não me engano era do Paquistão, se eu não me engano, né? E ela, realmente, o discurso dela era de que as mulheres tinham que estudar. E isso era contra a parte da onde ele estava, que eles são muçulmanos, e ela simplesmente levou um tiro na cabeça. E isso não parou ela, simplesmente isso a motivou cada vez mais, e hoje ela, não sei se ela ainda está viva, mas ela sobreviveu àquele tiro, e ela começou a pregar isso ao mundo inteiro, e falando com ainda mais ímpeto. Então essa menina tinha um propósito. Então quando você tem um propósito, quando você lê a palavra de Deus e você tem um propósito, você tem sentido na sua vida. As coisas realmente, você tem uma missão. Assim como um agente secreto, ele tem uma missão a ser cumprida, você é um agente secreto no sentido positivo para Deus, né? Onde você contribui para o reino, assim como o 007 ele contribuía para o reino da rainha, né? Ele trabalhava para a rainha. Nós trabalhamos para o rei, que é Jesus, e ele espera que nós façamos a obra dele. Como que é isso? Você pega a sua palavra, observa ela, começa a anotar aquilo que você observou, você vai começar a entender, né? Isso se você for convertido, né? Então, se você sentiu aquela paz da sua conversão, realmente você se converteu, tá? E se você começou a ver transformações na sua vida para que você possa estar cada vez querendo melhorar, Deus ele vai usar recursos que você já tem. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo em falar em público. Dizem que o segundo maior medo é de falar em público. Eu não tenho esse medo. Então, Jesus está utilizando esse recurso que eu tenho de falar para as pessoas para estar transmitindo a palavra dele para muitas pessoas. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa com muitas posses, Deus multiplica os recursos nas suas mãos, pode ser que ele utilize os seus recursos para investir em missões, né? Se você é uma pessoa que se importa muito com as pessoas, com a dor das pessoas, talvez ele te levante para você estar ligando para as pessoas e orando por elas, né? Então Deus vai usar os seus recursos para o reino dele. E não tem nada mais, rico do que isso, né? Porque ele vai te dando instruções, né? Que nem, por exemplo, primeiro eu estava gravando com o meu celular. Depois eu precisava de um tripé para o meu celular, né? Então Deus me forneceu um novo celular, que meu celular estava ruim. Depois eu comprei esse tripé para estar apresentando a palavra de Deus para vocês.
Eu estava com uma Bíblia que ela não tava muito legal as letras dela. Então o que que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia maior, né? Isso está ajudando na leitura da palavra de Deus. Então Deus ele quer que você melhore cada vez mais para que você possa estar cada vez mais usando os seus recursos e melhorando a transmissão da palavra de Deus para ele, né? Então, por exemplo, eu vejo que atualmente eu estou focando bastante na parte da retórica, do estudo da oratória. Então, tudo isso Deus utiliza para pregar o evangelho, né? Então, é essa palavra de Deus que eu quero deixar para vocês e fico muito feliz se eu contribuir para o seu crescimento espiritual. Eu deixei alguns livros aqui na descrição, se você quiser contribuir para o ministério, se você quer ver quais são esses livros, está na descrição. E nós vamos continuar com o capítulo 19 no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!